razão para tudo, para todos, de todas as coisas que vivemos, que enfrentamos, aqui é parte de um grande hospital, onde Maria Santíssima é a coordenadora, pois nesse grande centro hospitalar do mundo espiritual, para onde são levados espíritos em resgate, em situações kármicas. Onde todas as medicações são previamente analisadas de acordo com as condições de cada ser espiritual e em suas condições pelo tempo que se encontram em situações de sofrimento. Muitos são levados a câmaras escuras por saírem dos vales onde não há luz, onde não há brisa, onde não há tréguas na dor. Nessas câmaras vão sendo tratados pacientemente para serem feita uma limpeza nas condições em que estão. Que nem seus olhos são permitidos abrir. Com o tempo em que a opacidade vai terminando, para que não vejam o estado em que se encontram. Estados de deformação, criados por eles mesmos, enquanto na terra viviam sem ordem, sem respeito, sem amor, sem caráter, desrespeitando todas as formas de ajuda, desenlaces sofridos, os levam aos vales. Muitas dessas influências afetam o plano físico,
como afetam até esferas mais sublimes, onde já espíritos em regeneração se encontram para reiniciarem uma jornada de um reaprendizado da vida. Esta casa, planejada há mais de 200 anos, é parte deste grande hospital, cujos trabalhos aqui materializados têm por finalidade o resgate das almas ainda encarnadas que querem vencer suas indignações, seus vícios, suas doenças, suas manias. Provocando, às vezes, um grande conflito entre os próprios trabalhadores encarnados da casa, trazidos os espíritos pelos socorristas, os espíritos encarnados estamos falando, tal procedência e tais procedimentos são os mesmos oferecidos aos espíritos nas câmaras ainda com pouquíssima luz. Aqui se formam os grupos e os primeiros preparos para auxiliar esses irmãos que estão em jornada terrena, enfrentando os seus próprios inimigos, causando-lhes dificuldades de aceitação. Mas os espíritos insistentes, os socorristas espirituais, trabalhando dioturnamente para que minimizem o sofrimento desses irmãos. Observem nesse momento quais são suas fraquezas e quais são as orientações trazidas do coração de Maria Santíssima para todos. Amor, perdão, paciência e caridade entre todos vós, para que as formas não se degenerem, para que não ocorra um abandono de um tratamento oferecido por Maria Santíssima, para que todos consigam caminhar sob a luz, sempre sob a luz, evitando de cometer erros, evitando de se influenciar
por drogas, alcoolismo, sexo, falhas no caráter, roubo, do centro avançado de estudo e pesquisa da vida humana, são canalizados os fluidos e oferecidos pelo conhecimento técnico, soluções práticas, para que todos consigam purificar seus pensamentos e sentimentos. Aqui são resgatados médiuns, aqui são trabalhados os médiuns da escola da mediunidade do mundo espiritual, aos irmãos encarnados. Aqui são formatados os estudos para o aprimoramento dos sensitivos, quem outrora haviam se preparados para encarnarem dentro do serviço da mediunidade, e os mesmos desistiram em busca do conforto material e da recusa do trabalho espiritual. Foram e estão sendo ajuntados nos cursos de aprimoramento, conhecendo as finalidades e funções da missão da casa ao qual estão. Ao mesmo tempo, oferecidos os trabalhos de purificação para que todos possam participar das atividades espirituais decorrentes, cada qual dentro das condições espirituais que oferecem e de adequação vibracional aos trabalhos futuros. Aplica-se sempre disciplina e regras. Sem disciplina e sem ordem, fogem aos compromissos já atrasados em suas vidas e em seu próprio progresso espiritual. Oferecidos os tratamentos, verificamos que ainda há muita resistência em seu feitio. Ainda procurando alternativas que não componham as orientações que vêm do grande laboratório espiritual, pois não trata-se apenas o corpo, mas principalmente o espírito, para que os erros decorrentes do passado não se repitam, para o próprio bem dos irmãos. Cria-se a escola da mediunidade, cria-se a escola do aprendizado da mediunidade e do comportamento de médiuns em sua jornada terrena. Cria-se a escola da comunicação
dando oportunidades a muitos irmãos para desenvolverem os seus talentos, missão recolhida de outrora por falhas decorrentes da vida ao qual escolheram. Criou-se os meios e os canais de comunicação, esses estendidos do Centro de Aprimoramento da Comunicação de Maria Santíssima para a Terra e as esferas próximas à Terra. Outrora, já sabiam vós que a propagação da mensagem não é apenas para os encarnados, mas para a grande massa de desencarnados, que precisam de esclarecimentos às situações que se encontram em regiões de sofrimento. Para isso serve o apelo da fé, do amor e principalmente da caridade. Caridade esta que é a principal, a maior das tarefas que alguém pode fazer por si mesmo, ajudando o seu próximo com amor, arrancando do seu coração o desprezo, tratando-os com o devido respeito ao qual Maria Santíssima trata a todos nós. Diante do grande Jesus, não se pode omitir a verdade. Com palavras de amor, deve-se sim avisar, como já avisados são, das consequências que cada um cria para a sua vida. Atos, atitudes totalmente fora do aprovo do Cristo, do aprovo de Maria Santíssima, porque não é aprovado pelo amor, o que prejudica a vida de alguém. A missão da casa, no campo da expansão da fraternidade, no esforço, tal qual os apóstolos e o próprio Cristo, dos profetas e de tantos missionários reencarnados, em expandir esse centro de fraternidade para auxiliar mais e mais irmãos, não tanto pelo número de encarnados assistidos, mas as massas desencarnadas que, desiludidas com a própria vida, querem misericordiosamente encontrar um caminho. E o caminho vem através do amor,
do respeito, da fraternidade, da caridade, mas principalmente aos irmãos que vençam suas fraquezas, que resistam aos desejos da carne, do que envolve bebidas, drogas, sexo e a falta do respeito para com seus semelhantes. Tempos de mandos que já não existem mais. Agora são tempos de amar. De amar e de observar o que fazes, como fazes, as tarefas diárias dentro da casa espiritual e no campo expansivo da vida de cada um. Maria Santíssima, foi Maria Santíssima quem determinou que a casa fosse aberta. E os que aqui foram chamados, compromissos com ela têm. Como nós firmamos de expandir o Hospital Maria Santíssima para a terra. Aqui socorremos encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. A difícil missão de fazer com que o desânimo daqueles que estão lutando contra essas próprias fraquezas não desistam de suas lutas, das lutas individuais, que por vezes se misturam e os levam a campos sombrios, onde há gritos, urros, farras, desrespeito. Utilizando-se mal a palavra e a ingratidão diante de um socorro pleno antes do desencarne, sob a influência maciça de espíritos sofredores que não conseguem sair dessas regiões sombrias, mas conseguem influenciar suas vontades, principalmente na superfície terrestre. Basta que cada um observe os seus desejos sombrios, observe suas vontades de aniquilar um ao outro, de expulsar aqueles que misericordiosamente Maria Santíssima os acolheu para tratá-los.
e ainda deparando-se com as dificuldades da relação do próprio ser humano, com suas vaidades, com seus medos, com as cobranças íntimas que cada um enfrenta, e sendo chamados apenas ao trabalho da humildade. Humildade. Não o trabalho da humilhação, mas o trabalho humilde que forja o espírito, a paciência, ao amor, ao perdão, fazendo aos outros o que Maria fez por cada um. A caridade, diante de tudo e de todos, digo-vos, pois, é o remédio que vos curará vossas chagas, curará a vossa alma. E muitos, não aguentando, ter que enfrentar suas próprias sombras, ainda pedem para sair dos trabalhos que vos ajudam, para que possam redimir-se e resgatar suas almas. Não há escolhas, nem escolhidos. Assim, o grande trabalho da caridade por cada um. Cada um. As palavras não podem ser perdidas ao vento. As palavras precisam entrar nas veias, no sangue de cada um, na alma de cada um. Para que vós não vos encontrem sem condições de ver em que estado ficou seu espírito. Não desejem o mal, nem do seu pior inimigo. Não desejem a expulsão daqueles que Maria lutou muito para ajudar. Ajudem-os, que muitos se julgam bons demais, mas sem o amor não há a bondade necessária para ajudar nessa missão de sua própria alma ser lavada nos ensinamentos do Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue para exemplificar a todos nós. Aqui é a escola da redenção do Espírito.
Aqui é a escola do aprendizado. No que vos aguardarão após o desenlace? Para onde irão? Quem encontrarão? Por mais que doa, é bom que saibam a verdade. Quais são as regiões próximas à crosta terrestre, onde Maria Santíssima mantém, nem que for uma pequena ala, onde houver a mínima oportunidade, a mínima chance, ela irá resgatar essas almas. Procurem rapidamente vencer suas fraquezas. Vençam seus vícios. De todos os níveis de drogas, todos os distúrbios psíquicos mentais, de todos os desejos de impor autoridade cobradora sem piedade. Lembrem-se, Maria foi piedosa com todos nós. Vençam os desejos que vos fazem se entregar seus corpos. Aqui é a porta que nunca se fecha. Os espíritos, os socorristas, sempre com paciência, a vos auxiliar. Nem sempre, às vezes, os encarnados atendem a paciência necessária com os irmãos. Nem sempre enxergam o solo sagrado onde estão. Nem sempre os encarnados lembram-se que Maria Santíssima os trouxe aqui com todos os defeitos. Ela viu luz em cada um, mas nem sempre os encarnados conseguem ver uma fagulha de luz nos seus irmãos. A caridade é a cura da alma, é a cura sempre. Hoje, mais de 300 médicos presentes estiveram analisando um a um cirurgias foram feitas,
tratamentos repetitivos foram dados àqueles que não leem, que não leram os formulários anteriormente. Hoje, 90% dos irmãos não era para ter problema algum de saúde, nenhum. Bastasse atender ao apelo dos espíritos, que diariamente falam com cada um. Só falta a disciplina para curar o invisível e o visível. Ainda os problemas vêm da falta d'água, de uma alimentação melhor preparada. E os espíritos cuidadosamente trouxeram para todos o que há de melhor, mas ainda encontramos muita resistência para curá-los. Muita resistência. Irmãos que em pleno atendimento saem, nem atravessam a rua, vão fumar, vão beber, se vissem o tanto de vampiros que os instigam a fazerem isso, resistiriam à tentação e não sairiam para fumar ou beber durante a reunião. E os socorristas entram em peleja para trazê-los para dentro novamente. Iniciar toda uma limpeza outra vez. E não há rancores dos espíritos, não há cansaço, porque os que os move é o amor. É o amor. O amor. Entendam que não haverá facilidades, haverá disciplina, haverá regras. Sim, a lei, regras são leis que não se quebram pela nossa fraqueza, pela nossa indisciplina. São as leis do universo. E ainda assim,
mesmo depois de tudo. Contam-nos os socorristas que já há encontros marcados que quebram as leis do amor, da disciplina, que só prejudicam quem faz. Há muitas regiões, muitos vales próximos daqui. Muitos. Só vocês podem se impedir de ficarem por lá. Muitos passarão por lá. Muitos. Aos jovens, aos irmãos, não manchem seus corpos. A mancha fica no perispírito. E o tempo apaga, mas não há luz para que vocês não vejam o grau de deformação que se provoca. Ave Maria. Coloque a mão no seu coração. Aproveite essa energia que está sendo depositada em cada um de nós agora. Nós estamos dentro de uma cápsula que pode refletir nossa presença em muitos lugares ao mesmo tempo. E diante da organização do cérebro, podemos transmitir mensagens diferentes
Ao mesmo tempo, a cada um desses locais, onde a presença é percebida neste momento, para que possam entender o porquê das manifestações simultâneas ao mesmo tempo. Isso é possível quando a alma está em paz e quando mergulhamos no silêncio de Deus. É o progresso do amor, da caridade, ensinado por Jesus, vivido por Ele, exemplificado por Ele, do qual todos que se aplicam em se corrigir, apenas se corrigir, é possível alcançar o mesmo grau de energia é direcionado em cada um dos pontos onde nossa imagem se reflete diante das necessidades de cada ponto de socorro deste nosso Brasil. Pedimos perdão por às vezes nos estendermos em nossas palavras, mas às vezes estamos falando apenas para um, enquanto centenas estão presentes e muitos cansados, preocupados, ainda observam muito o relógio, a esses, humildemente, pedimos perdão. Perdão. Gratíssimo.